E o Vasco, enfim, fechou a contratação de Santiago Sousa. O martelo foi batido nessa sexta-feira, depois de uma longa novela. Na manhã dessa sexta-feira, restava um acordo em relação a $500 mil. Essa era a diferença do valor que pediu o Racing para a primeira parcela em relação àquilo que o Vasco gostaria de pagar num segundo momento. No fim das contas, até pela necessidade de fechar essa venda hoje, o Racing acabou concordando com a última proposta do Vasco e a expectativa é de que o anúncio aconteça assim que o atleta passar por exames médicos e assinar contrato, operação que vai gerar na casa dos quase $8 milhões. É só importante lembrar que o prazo para inscrições de atletas no futebol argentino se encerrou às 14h dessa sexta-feira. A partir daí, clubes argentinos que ainda vendessem ou emprestassem atletas nessa sexta-feira teriam a oportunidade de contratar jogadores para substituí-los até 2 de setembro. Então o Racing vai se aproveitar dessa brecha no contrato, no regulamento do futebol argentino para tentar um substituto com o dinheiro que será pago por Marcos Lamarque. Cruz Maltino que ainda tenta a contratação em definitivo de Nathan Silva, zagueiro de 29 anos de idade, revelado no Atlético Mineiro, com passagens por Ponte Preta, Curitiba, Atlético Goianiense até voltar para o Galo. Desde 2022 no Pumas, sempre como titular absoluto. Pumas havia o comprado do Galo por $4 milhões, equivalentes a 80% dos direitos econômicos. Se houver a negociação em definitivo do Vasco com o Pumas, o Atlético fica com 20% do valor do negócio. O Vasco encaminhou a contratação de Facundo Colidio, atacante de 26 anos de idade, que pertence ao River Plate e que em outras janelas já havia sido pretendido pelo Flamengo e pelo Atlético Mineiro. E dá para dizer que a viagem do Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, a Argentina foi bem produtiva. Nessa sexta-feira ele conseguiu concluir a operação de compra do Santiago Sousa, o volante de 27 anos de idade do Racing, que era tratado por muitos como uma das principais opções do setor para o futebol na América do Sul. Sousa já havia estado na mira do Flamengo, do Palmeiras e do Cruzeiro. Com o Colidio a operação não está concluída, mas encaminhada. O Colidio já aceitou a proposta do Vasco, que acerta os últimos detalhes da negociação com o River Plate. A tendência é que o Vasco pague $5 milhões, ou pouco mais de R$25 milhões, por 50% dos direitos econômicos. O River Plate mantém um percentual de olho numa venda futura. Colidio, que disputou 23 jogos na atual temporada com 5 gols e 3 assistências, jogador de 7 jogos e 2 gols nas categorias de base. Só para completar o noticiário, Cruz Maltino, que tem as boas notícias de Sousa e Colidio, quero registrar que Sterling, ex-jogador do Manchester City e de vários outros grandes clubes do mundo, foi sugerido ao Vasco da Gama nos últimos dias. Essa notícia foi divulgada pelo Pedrosa. Fechado. Santiago Sousa é o mais novo reforço do Vasco. Ainda não foi assinado o contrato, mas o Vasco da Gama neste momento já tem um acordo com o Santiago Sousa e um acordo também com o Racing. Está tudo alinhado, resta apenas a assinatura do contrato, que ainda não foi feita por uma troca de documentação. O Vasco da Gama, por neste momento, ter acabado de sair de uma intervenção judicial, toda operação precisa ter o aval da Justiça. E hoje o que falta para o Vasco assinar o contrato por Nelson de Ossa é um aval da Justiça que deve sair nas próximas horas e logo em seguida o Vasco da Gama então assina, não com o Nelson de Ossa, perdão, com o Santiago Sousa. O jogador viaja então para o Rio de Janeiro, é apresentado, a expectativa é que já está, amigo torcedor Cruz Maltino, no jogo do próximo final de semana do Campeonato Brasileiro, Santiago Sousa esteja à disposição do técnico Pedro Emanuel, reforço de peso. Além do Santiago Sousa, também temos as informações, referentes aí ao atacante do River Plate, no caso, amigo torcedor vascaíno Colidio. O Vasco também acertou a contratação do atleta. Entre Vasco e River Plate e Vasco e Colidio já está tudo fechado. Atacante que joga em diversas posições do setor ofensivo, como segundo atacante, como um falso 9, como um ponta. O jogador de beirada também sabe atuar, como um atacante, um centroavante, mas não é a posição de origem do jogador. Vasco chegou a um acordo com o River Plate para pagar $5 milhões em parcelas pela compra dos direitos econômicos do atleta. Já está tudo certo. Mesma coisa de Nelson de Ossa, só falta assinar. Então o Vasco da Gama ontem fechou com 2 reforços, 2 contratações na ida de Admar Lopes à Argentina. Admar Lopes desembarcou em Buenos Aires na segunda-feira e hoje, no sábado, depois de uma semana então, na tarde de ontem, ele fechou a contratação do atacante Colidio e do volante Santiago Sousa. Eita, que notícia boa, cara. Eu tô louco, não sei você, mas eu tô animado, cara.
tô deixando a minha vascainidade aflorar. Talvez você nunca tenha me visto assim. Vasco. E essa viagem do Admar Lopes, ela foi tão importante, funcionou tão bem, que ele já tem um novo alvo, tá? A informação que eu trago a você aqui na manhã deste seu sábado é que o Admar Lopes, após concretizar a contratação do Santiago Sousa e do Colídio nessa ida para a Argentina, ele já tem outro destino marcado, que é a Espanha. Uma viagem para a Europa. Uma viagem que acontecerá para resolver a situação com o Real Betis pela compra dos direitos econômicos de Nelson de Ossa. O intuito de Admar Lopes nessa viagem é apenas um: ter o mesmo desfecho que teve com o Racing pela contratação de Santiago Sousa. Você sair do seu país, ir até outro país, sentar, olhar olho no olho, apertar a mão, é diferente do que uma ligação. Então é isso que o Admar Lopes está tentando fazer nesse momento. Olhar olho no olho, sentar tete a tete, conversar, dialogar para fechar negócio. É importante lembrar, há uma semana atrás já estava tudo certo, gente. Há uma semana atrás o Nelson de Ossa estava sendo aguardado no Rio de Janeiro. As coisas acabaram não andando nos detalhes finais da negociação. Muito mais por um desejo do Real Betis de segurar o jogador. Mas, de início, o clube espanhol, que precisa de dinheiro, já tinha definido a venda. Só que é importante lembrar também, quando estava tudo certo, houve a intervenção judicial do Vasco. Nelson de Ossa já era para estar no Rio há muito tempo. E a intervenção judicial do Vasco acabou influenciando para que ele permanecesse no clube espanhol. Mas Admar Lopes está decidido. Vai sair da Argentina, pegar um voo para a Espanha, olhar olho no olho com os dirigentes do Real Betis para fechar a contratação de Nelson de Ossa. Então estamos falando de Santiago Sousa, do atacante Colídio, do meio-campista Nelson de Ossa, que não está fechado, mas é o objetivo fechar. Vasco precisa negociar pouco para realmente fechar a contratação do meio-campista colombiano. Mas o Vasco não quer parar por aí, muito pelo contrário. O Vasco quer trazer mais nomes. E o Vasco prioriza também a contratação de um jogador para o setor defensivo. E ontem tivemos informação relacionadas a dois nomes diferentes. O zagueiro Nathan Silva, que hoje pertence, amigo torcedor Cruz Maltino, ao Pumas do futebol mexicano, tem contrato com o clube até o meio do ano que vem, ou seja, um contrato curto de apenas um ano. E tem também o outro defensor, Joaquim, zagueiro que pertence ao Tigres do México e tem um contrato longo, tá, com o clube do futebol mexicano. Amigo vascaíno, qual é a situação? Informação primeiramente com relação ao Nathan Silva. A informação dada pelo amigo Felipe Silva, tá, é que o Vasco abriu conversas com o Pumas, clube do futebol mexicano, para comprar o zagueiro, tá? Além do Vasco, Botafogo, Houston Dynamo e Shabab Al-Ali também estão na disputa pela contratação de jogador. A negociação, porém, ela não é considerada fácil, que é um jogador visto como valorizado no mercado da bola, tem um contrato mesmo de um ano, mas há um contrato em vigor com o Pumas que tem o desejo de sua renovação. É um jogador muito valorizado no clube mexicano. Assim como também é o Jair, tá? O Jair não sai muito dessa situação, não. Jair, volto a repetir, do Tigres, Nathan Silva, do Pumas. O Joaquim, é um jogador muito bom de bola e eu vou ser sincero, eu gosto mais do perfil do Joaquim do que do perfil do Nathan Silva. Nathan Silva é um bom jogador, mas é um jogador muito mais técnico. A gente está falando de um Joaquim que é mais zagueiro, sabe? Duro, firme, físico, de impulsão, bom nas jogadas aéreas, tem 1,87 m de altura. É zagueiro mesmo. E eu acho que o Vasco precisa de zagueiro. Acho que já deu esses jogadores bonitinhos, que fazem topetinho. Pode parecer besteira, né? Mas é realidade, cansei. Bonito, topete, brinquinho. Não sou. Eu lembro muito bem de um podcast que o Odivan do Vasco participa. Ele fala, o zagueiro tem que ter cara feia. O Júnior Baiano tem que ter cara feia. O Odivan tem que ter cara feia. O olho meio torto, esbugalhado, bafudo. O zagueiro tem que ser assim, irmão. O zagueiro tá lá todo bonitinho, barbinha feita, cabelo na régua, cheirosinho. O atacante vai ver esse zagueiro e vai falar, eu vou passar por cima desse cara. Agora você vê um cara com cara de meio louco, um olho meio torto, sabe? Cabelo meio bagunçado, cara de doido. Ele já vai olhar pro zagueiro e vai falar, ih, cara, vou arranjar problema hoje pra mim. Então,
Ao meu ver, né, é brincadeira, é claro, mas o Vasco tá precisando desse tipo de zagueiro. E o Joaquim é mais esse jogador, até porque no lado esquerdo a zaga tá fechada, é do Robert Renan aquela posição. Falta complementar com o jogador, então, vindo para atuar por esse lado direito. E Nathan Silva e Joaquim foram os dois nomes procurados. Ambas situações estão bem semelhantes, o Vasco tem interesse, nenhuma negociação ainda foi aberta, mas há um interesse bem claro do Cruz Maltino em avançar nas contratações, na contratação de um zagueiro. Esses dois nomes recentemente foram procurados. Então, para ficar de olho, o Vasco está abrindo muitas frentes de negociação, estamos já vendo isso há muito tempo acontecendo, e a expectativa é que na semana que vem o Vasco feche também um jogador para a posição do sistema defensivo, assim como nessa semana conseguiu fechar a contratação do Santiago Sousa e também do Colídio. Até falando em zagueiro, tem um nome que está muito afim de vir para o Vasco. O Vasco demonstrou interesse, foi oferecido para o Vasco da Gama. O Vasco inicialmente observou, abriu uma conversa, mas não avançou nas negociações. E a informação é que esse jogador está muito afim de vestir a camisa do Vasco. Até a informação é que ele está afim de voltar para o Vasco da Gama e está esperando apenas um telefonema para fechar, que é o Danilo Barbosa. A informação do amigo Daniel Moraes é que, se depender do Danilo Barbosa, ele volta agora para o Vasco da Gama. Se toca um telefone do Pedrinho para o Danilo Barbosa e diz assim: alô Danilo, tá afim? Vem agora para o Vasco? Pega um avião agora e solta aqui no aeroporto do Galeão. Ele vem, cara, de louco. Ele tá muito afim, tá muito interessado, ele tá de férias nesse momento. Tem a informação que ele está aguardando apenas um contato do Vasco da Gama. Então o jogador quer muito vestir a camisa do nosso Vascão. O Vasco carece de um jogador também para essa posição do sistema defensivo. O nome foi oferecido, o Vasco observou, abriu conversas, não avançou no negócio, mas ele quer muito então vestir a camisa do nosso Vascão. Será uma semana agitada, prepare-se, muitos nomes serão oferecidos, mas a negociação que o Vasco tratará como prioridade para essa semana que vai entrar é a contratação do meio-campista Nelson de Ossa através dessa viagem de Admar Lopes para a Espanha. E já que estamos falando sobre nomes que foram oferecidos, como foi o caso do Danilo Barbosa, teve um nome grande, cara, que foi oferecido recentemente, não estou falando do Aubameyang, não. Foi o nome do Sterling, cara. Amigo. Jogador de nível europeu, que passou por vários clubes do futebol da Europa, sendo um deles recentemente, inclusive, o Chelsea. Esse jogador foi oferecido, então, ao Vasco da Gama. Até o momento, o Vasco não resolveu abrir nenhum tipo de negociação pela contratação do atleta, mas estamos falando de um jogador que passou por Manchester City, durante muitos anos, Chelsea, Arsenal, Feyenoord, mas os seus números recentes não são tão bons, tá? Ele, inclusive na temporada passada pelo Feyenoord, teve apenas 8 jogos disputados, nenhum gol marcado e uma assistência. Então um jogador que está numa queda bem grande na carreira. Então foi oferecido, mas o Vasco até o momento também não abriu nenhum tipo de conversa. É um atacante, tá? Jogador de lado de campo. Mas é isso, cara, isso vai acontecer. O Vasco terá muitos jogadores sendo oferecidos durante essa semana que se inicia, exatamente por conta dessa situação envolvendo o Marcos Lamarck. O mercado está passando a entender que realmente o Vasco vai ser vendido. Outros níveis de contratação, estamos falando do melhor volante do futebol sul-americano, estamos falando de um atacante que é do River Plate, estamos falando do Vasco viajando na Espanha para tirar um jogador que hoje é um dos grandes nomes dessa pré-temporada do Real Betis. Então o mercado está entendendo, está começando a oferecer jogadores, tá? É isso, amigos. Semana agitada e hoje ainda tem clássico. Lucas, tu não vai falar sobre o clássico? Agora não. Vou voltar já, por volta de 2 horas da tarde, eu tô aqui de novo. Aí sim, para falar sobre Vasco da Gama e Fluminense, esse jogo importante que vai acontecer às 5h30 da tarde desse nosso sabadão. Fechou então? Vamos que vamos, cara. Curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento, venha fazer parte da nossa família.